Bom, pessoal, vamos aqui corrigir o nosso texto que conta uma breve história das ferrovias. Vocês tinham que completar esse texto com os verbos em pretérito perfeito, ou seja, em passado, que são os que nós estamos estudando. Então, vamos ir vendo, vamos ir corrigindo, e vocês vão vendo aí, acompanhando comigo a correção da tarefinha que vocês fizeram. Então, diz o seguinte: as ferrovias têm origem no século XIX, quando a máquina a vapor começou a ser utilizada para movimentar composições por cima de trilhos. Pouco depois, passaram a ser desenvolvidas para o transporte de passageiros e definiram um novo padrão de transporte por via terrestre. Com a palavra trilhos, são los rieles, por onde o trem, né, vai passando. Essa palavra vai aparecer muito ao longo do texto. Então, é isso que significa trilhos no caso dos trens. Vamos então corrigindo aqui comigo. Primeiro parágrafo. Primeiro sistema de transporte que utilizou um mecanismo de carris que se movimentam por trilhos foi criado na Grécia Antiga por volta de 600 antes de Cristo, na estrada de Diolcos, região de Corinto, com um percurso de aproximadamente 8 quilômetros. A estrada serviu para transportar embarcações e outras benfeitorias com o uso da força de animais e dos escravos. Sim. No início do século XVI, foi desenvolvido na Alemanha um sistema de transporte formado a partir de trilhos de madeira, puxado por tração animal, que ficou conhecido como wagonways, ou caminhos de vagões. Hum. Na Alemanha, esse tipo de transporte era muito utilizado em locais de extração de minérios, e até hoje é muito comum nas minas de todo o mundo a utilização de carris para transporte dos minérios e para a retirada da água do fundo das minas. Vocês vão marcando as palavrinhas que não conhecem, e quando a gente se encontrar, vão me perguntando. Sim. Por volta do ano de 1776, os trilhos de madeira, os trilhos são eles, começaram a ser trocados por trilhos de ferro, o que caracterizou a railway, ou seja, a linha férrea. Termo, termo é um sinônimo de expressão, término, que acabou sendo difundido mais tarde, no século XIX. Foi no ano de 1804 que surgiu a primeira locomotiva movida com um motor a vapor, inovação criada pelo engenheiro britânico Richard Craventy. Esse evento histórico ocorreu, atenção com esse verbo, porque ele é diferente em espanhol e em português. Em português ele termina com er, então eu preciso prestar atenção aí, hein? Esse evento histórico ocorreu na cidade inglesa de South Wales, quando foram carregadas, aqui eu estou falando em plural, 18 toneladas de ferro, 70 homens por 14 quilômetros. Quando a velocidade chegou aos 8 quilômetros por hora, os trilhos não resistiram e quebraram. Bem, aqui é muito importante que vocês se lembrem desse finalzinho dos verbos, né, em plural, que sempre vão terminar em AM. Então, os trilhos são eles também. Então,
partiram, quebraram, né? Com essa sílaba tônica, mas na escrita tem que ser com AM. Com mais força e velocidade, as máquinas, opa, aqui, as máquinas foram substituindo os cavalos, proporcionando o aumento do número de vagões e da quantidade de carga transportada pelas composições. A partir desta época, foram ocorrendo diversas melhorias técnicas nos trilhos e nas locomotivas. As ferrovias estabeleceram, esse verbo aqui tem uma sílaba a mais no meio, né? Veja que é estabelecer. Então, as ferrovias estabeleceram uma perspectiva diferente sobre a ideia de transporte de cargas mais pesadas e por longas distâncias. Em razão das possibilidades de mobilidade também no meio urbano, as linhas férreas passaram a ser uma opção para o transporte de passageiros. Nesse sentido, a Inglaterra tomou a frente no que corresponde a essa modalidade, inaugurando em 1812, na cidade de Leeds, a primeira composição para transportar exclusivamente passageiros. Sim, o ano de 1830 ficou esse ano ficou marcado como o início da era das ferrovias, quando foi inaugurada a primeira linha férrea de longa distância para passageiros em escala comercial e com horários regulares entre as cidades de Liverpool e Manchester. No primeiro ano de funcionamento, a linha entre essas duas cidades transportou, que é a linha, ela transportou 460 mil passageiros. Em 1863, a Inglaterra criou a primeira linha subterrânea, integrando um sistema de transporte metropolitano e que mais adiante, mais à frente, no futuro, foi chamado de Metroway. Entre o final da década de 1870 e o início da década de 1880, foram, porque são desenvolvidos, né? Aqui eu tenho plural, foram desenvolvidos os primeiros sistemas férreos movidos a eletricidade, criado por engenheiros alemães. A primeira linha férrea, usando eletricidade, conduzida por cabos suspensos, foi no ano de 1883, entre as cidades de Mödling e Hinterbrunn, na Áustria. Perdão se eu pronuncio mal o nome das cidades, mas tento. Ao final do século XIX, ocorreu o processo histórico conhecido como neocolonialismo, quando as nações europeias, elas expandiram suas explorações coloniais. Ao contrário das nações ricas, onde as ferrovias foram construídas de maneira a integrar seus territórios, as ferrovias estabelecidas nos países explorados, as ferrovias são elas, tiveram, atenção que tenham escrito aqui com ti, tiveram sua estrutura projetada para interligar as áreas produtoras de matérias-primas em direção dos portos, para facilitar o escoamento desses produtos.
O escoamento seria a distribuição desses produtos. No Brasil, as linhas férreas também tiveram essa característica, principalmente por conta do ciclo do café, principal produto de exportação do país durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 entre o Porto de Mauá e a cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro, sendo idealizada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, muito conhecido pelo título de Barão de Mauá. Os Estados Unidos, vejam que é o nome de um país, mas esse país é plural em português, então são eles. Os Estados Unidos utilizaram as ferrovias para completar o seu processo de ocupação em direção ao oeste e à costa do Pacífico. Na primeira década do século XX, os Estados Unidos já contavam com aproximadamente 200 mil quilômetros de linhas férreas. O Brasil, que possui uma área territorial semelhante à dos Estados Unidos, mal chegou aos 40 mil quilômetros de ferrovias construídas. Este mal que aparece aqui, o Brasil mal chegou aos 400 mil quilômetros, seria como um apenas digo a isso, né? Aproximadamente. Então, tem esse sentido aqui. Um novo impulso para o segmento foi o desenvolvimento dos trens de alta velocidade. O primeiro modelo desenvolvido foi o Shinkansen, lançado no Japão em 1964, que alcançou a marca de 200 quilômetros por hora. Desde a década de 1960, de novo, desde a década de 1970, começou na Inglaterra e na França o desenvolvimento dos trens de alta velocidade. Hum, Aqui é começou, que o meu sujeito é o desenvolvimento dos trens, não os trens nem os países. Atenção. Então, o desenvolvimento começou. Hum, Vamos de novo com essa oração, então. Desde a década de 1970, começou na Inglaterra e na França o desenvolvimento dos trens de alta velocidade, capazes de alcançar velocidades acima dos 200 quilômetros por hora. Em 1997, o Japão lançou o Maglev, tecnologia baseada em supercondutores, onde não existe atrito entre o trem e os trilhos, e que logo no lançamento alcançou a marca de 550 quilômetros por hora. Além do Japão, a Alemanha e China possuem linhas comerciais para passageiros que utilizam a tecnologia de supercondutividade. Curiosidades: o trem-bala francês TGV mantém o recorde mundial de velocidade em trilhos convencionais com 574,8 quilômetros por hora. O trem japonês JR Maglev detém o recorde mundial de velocidade utilizando supercondutores e chegou aos 582 quilômetros por hora. Bem,
Bom, espero que tenham completado a maior parte dos verbos corretamente, que tenham entendido, né? Eu sei que é um vocabulário um pouco mais específico, mas é um verbo muito rico em conectores, em números, em expressões em passado. Então, espero que ajude a gente a construir esse nosso corpus de verbos em pretérito. Como eu disse, qualquer dúvida que tiverem, que não ficou claro, ou vocabulário que não entenderam muito bem, no nosso encontro, ou se não nos encontrarmos em algum por mensagem ou quando tivermos a oportunidade, esclarecemos isso, ok? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.